Ninguém sabia o que estava acontecendo com aquele menino. Filho de um dos homens mais ricos da cidade, morava numa mansão, tinha tudo e estava se apagando por dentro sem que ninguém percebesse. Até que uma mulher chegou naquela casa com uma mochila simples e enxergou o que todo mundo tinha escolhido não ver. A ligação chegou às 3 da tarde. O telefone da mansão tocou 2 vezes antes de seu Antônio, o caseiro, atender com a formalidade de sempre. Do outro lado da linha estava a professora Silvana, e a voz dela não tinha a calma habitual das ligações de rotina. Tinha urgência, tinha algo que precisava ser dito logo. Preciso falar com o responsável pelo Gabriel. É urgente. Ele apagou todos os desenhos do mural da escola, os dos colegas também. Quando perguntei por que fez isso, ele não respondeu. Só ficou olhando para o chão. Seu Antônio anotou o recado num papel, dobrou e deixou em cima da mesa do escritório, do jeito que sempre fazia. O bilhete ficou ali, quieto, esperando por alguém que tivesse tempo de lê-lo. A mansão era desse tipo, grande demais para o barulho que produzia. 3 andares, jardim com piscina, uma cozinha que parecia de revista e quartos que ninguém entrava sem motivo. Tudo impecável, tudo no lugar, tudo sem vida. Os funcionários circulavam pelos corredores com passos calculados, sem falar mais do que o necessário. Era uma casa onde as regras funcionavam melhor do que as pessoas. Gabriel chegou da escola às 4h30. Desceu do carro sem olhar para ninguém, atravessou o hall de entrada com a mochila pendurada num ombro só e subiu as escadas direto para o quarto. Dona Célia, a governanta, apareceu na base da escada com o bilhete da professora na mão e chamou o menino pelo nome. Ele parou, ouviu, pegou o papel sem ler e continuou subindo. Ela ficou ali, olhando para as costas dele, sem saber bem o que fazer com aquilo. O quarto de Gabriel era grande, arrumado, cheio de coisas caras que ele nunca pediu. Uma prateleira de brinquedos que nunca saíam do lugar. Uma televisão que ele raramente ligava. Uma escrivaninha com cadernos que, se alguém abrisse, encontraria as páginas em branco, exceto por uma coisa: desenhos. Nas margens, nas capas, nas últimas folhas que ninguém revisava. Desenhos de casas, de rostos, de uma mulher com cabelos longos que aparecia em quase todos eles. Ele jogou a mochila na cama, sentou no chão perto da janela e ficou olhando para o jardim lá embaixo. Não tinha dever para fazer. Ou melhor, tinha, mas não ia fazer. Nunca fazia. Não porque não soubesse, mas porque tinha parado de tentar num dia específico, havia pouco mais de 2 anos, quando entendeu que algumas coisas que a gente perde não voltam mais. Não importa o quanto a gente se esforce. Marcos chegou às 8 da noite. Gravata afrouxada, celular na mão, passos rápidos de quem ainda está no meio de um dia de trabalho mesmo tendo saído do escritório. Dona Célia foi ao encontro dele antes que chegasse à escada e entregou o bilhete da professora, dessa vez explicando o que havia acontecido na escola. Marcos leu, franziu a testa, pegou o celular e ligou para a escola, que já estava fechada. Deixou um recado na secretaria dizendo que ia resolver, depois foi jantar. Gabriel jantou sozinho na copa, do jeito que jantava quase todo dia. O prato era bom, a comida estava quente, a mesa estava limpa, tudo certo, tudo no lugar. Ele comeu metade, levantou sem fazer barulho e voltou para o quarto. Ninguém perguntou se tinha gostado. Ninguém perguntou como tinha sido o dia. Ninguém perguntou nada. Antes de apagar a luz, ele abriu a gaveta da escrivaninha e tirou um caderno velho, diferente dos outros. A capa estava gasta, as folhas um pouco amareladas. Não tinha nada escrito por fora. Por dentro, cada página tinha um desenho, e no centro de quase todos eles, a mesma mulher de cabelos longos, sempre sorrindo, sempre de braços abertos, sempre como se estivesse prestes a abraçar alguém que nunca aparecia no papel. Ele ficou olhando para o último desenho por um tempo, fechou o caderno, guardou de volta na gaveta e apagou a luz. Na manhã seguinte, Dona Célia recebeu uma ligação de Marcos do escritório.
rápida, objetiva. Ele havia decidido contratar uma tutora particular para Gabriel, alguém que viesse à tarde e ajudasse com as tarefas. E aproveitou para autorizar a troca de parte da equipe da casa, algo que Dona Célia vinha pedindo havia semanas. Uma das vagas em aberto era de faxineira. A seleção seria feita pela própria governanta, com os critérios que ela julgasse necessários. Dona Célia conduziu as entrevistas com a eficiência de quem não tinha paciência para rodeios. Queria alguém experiente, discreta, que soubesse exatamente qual era o seu lugar numa casa como aquela. As primeiras candidatas foram descartadas por razões pequenas que só faziam sentido dentro da lógica rígida dela. Até que Renata entrou pela porta. Chegou pontual, mochila simples nas costas, cabelo preso, roupa limpa e passada. Sentou na cadeira da frente com uma postura que não era de subserviência, mas também não era de arrogância. Era de alguém que sabe o que veio fazer e não tem vergonha nenhuma disso. Respondeu tudo que Dona Célia perguntou, sem enrolar, sem tentar impressionar, sem sorrisos forçados. Quando a governanta disse que a casa tinha regras rígidas e que não havia espaço para improvisos, Renata apenas assentiu e disse que entendia. Dona Célia não gostou dela. Não soube explicar exatamente por quê. Talvez fosse a calma. Talvez fosse o jeito que ela olhava de frente, sem desviar. Contratou mesmo assim, porque o currículo era bom e porque não tinha encontrado ninguém melhor. Na tarde em que Renata chegou para o primeiro dia de trabalho, o sol batia forte no portão da mansão. Ela parou na calçada por alguns segundos, olhou para a fachada enorme à sua frente e respirou fundo. Não era admiração pelo tamanho da casa. Era o peso de saber que precisava muito daquele emprego. Que tinha contas atrasadas, um filho pequeno esperando em casa e uma história de vida que tinha ensinado a ela que nada vem fácil, mas que tudo que é conquistado com esforço tem um valor diferente. Ela entrou, e no andar de cima, atrás da cortina do quarto, um menino de 9 anos que não demonstrava interesse por coisa nenhuma, havia semanas parou o que estava fazendo e foi até a janela. Ficou olhando para aquela mulher que atravessava o jardim com passos firmes, sem pressa, sem afobação. Gabriel não soube dizer o que tinha chamado a atenção nela. Não era a roupa, não era o rosto, não era nada que pudesse ser descrito com facilidade. Era alguma coisa menor, mais difícil de nomear. O jeito que ela andava, talvez, como se soubesse exatamente onde estava pisando, mesmo num lugar que ainda não conhecia. Ele ficou na janela até ela entrar pela porta de serviço e desaparecer de vista. Depois, voltou para o chão perto da janela, onde sempre ficava. Mas dessa vez, não olhou para o jardim vazio. Ficou olhando para a porta da cozinha, lá embaixo, esperando sem saber que estava esperando. Dona Célia esperava Renata na cozinha às 7 da manhã em ponto. Tinha uma lista impressa na mão, 3 páginas, frente e verso, com tudo o que precisava ser feito, em qual ordem, com qual produto, em quanto tempo. Entregou sem explicar. Só apontou para o papel e disse que na casa daquela família as coisas funcionavam de um jeito específico e que qualquer desvio seria tratado como falta grave. Renata pegou a lista, leu com atenção do começo ao fim, sem pular nada, dobrou com cuidado e guardou no bolso do avental. Entendido, ela disse. Dona Célia esperava uma pergunta, uma reclamação, qualquer coisa que justificasse a antipatia que já sentia. Não veio nada. Aquela calma toda irritava de um jeito difícil de disfarçar. A governanta virou as costas e saiu da cozinha como se tivesse ganho uma discussão que nunca aconteceu. Renata começou pelo andar de baixo. Varreu, lavou, organizou, tudo dentro do que a lista mandava e com uma atenção que vinha de dentro, não de obrigação. Ela tinha o hábito de limpar como se o lugar fosse dela. Não por vaidade, mas porque aprendeu cedo que o modo que a gente faz as coisas pequenas diz muito sobre quem a gente é. Quando chegou no andar de cima, parou na porta do quarto de Gabriel.
A lista dizia que devia ser limpo às 9. Eram 5 para as 9. Ela esperou os 5 minutos do lado de fora, bateu 2 vezes com os nós dos dedos e abriu devagar. O quarto estava vazio. Gabriel já tinha saído para a escola. A cama estava meio desfeita, a cadeira da escrivaninha torta, e no chão havia um lápis partido ao meio que ninguém tinha recolhido. Renata entrou, começou pela janela, abriu para arejar, depois foi arrumando tudo com aquela ordem silenciosa que tinha no jeito dela. Quando chegou na cama para trocar o lençol, viu que tinha algo embaixo, a beirada de um caderno aparecendo por baixo do colchão. Ela puxou com cuidado, achando que tinha caído sem querer. Não era um caderno só, eram 4, empilhados, escondidos com uma intenção clara de quem não quer que ninguém encontre. Ela ficou parada por um segundo com eles na mão, olhando para a capa do primeiro. Não tinha nome, não tinha data, não tinha nada escrito por fora. Abriu. A primeira página tinha um desenho a lápis de uma casa. Simples, com porta no meio, 2 janelas dos lados, fumaça saindo da chaminé. No canto direito, uma árvore. Embaixo da árvore, 2 figuras. Uma grande e uma pequena, de mãos dadas. Virou a página. Mais um desenho. Uma cozinha, fogão, panelas e uma mulher de costas mexendo em alguma coisa. Os cabelos compridos caindo pelas costas. Virou mais uma. A mesma mulher, dessa vez de frente, sorrindo. Não era um sorriso desenhado de qualquer jeito. Era um sorriso com detalhe, com cuidado, com o tipo de atenção que só existe quando a gente desenha alguém que ama. Renata foi folheando devagar, caderno por caderno. A mulher de cabelos longos aparecia em quase todas as páginas. Às vezes sozinha, às vezes com a figura pequena do menino, às vezes só as mãos dos 2 juntas sem mostrar o resto. Havia desenhos de lugares, de objetos, de cenas que pareciam memórias. Uma mesa posta com bolo no centro, uma janela com chuva do lado de fora e 2 pessoas sentadas olhando. Um carro numa estrada comprida, com o sol se pondo lá na frente. Ela fechou o último caderno, ficou olhando para a pilha na mão por um momento e tomou uma decisão. Recolocou tudo no mesmo lugar, na mesma posição, com o mesmo ângulo de antes. Passou a mão por cima do colchão para não deixar marca, abaixou o lençol e continuou o serviço como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha acontecido dentro dela. Aqueles desenhos não eram de uma criança entediada, rabiscando à toa. Eram de alguém que guardava dentro de si uma dor grande demais para caber só em silêncio, e que tinha encontrado no lápis e no papel a única forma de deixar sair um pouco. Renata conhecia esse tipo de dor. Não do mesmo jeito, não pela mesma razão, mas conhecia. Ela terminou o quarto, recolheu o lápis partido do chão, jogou fora e saiu fechando a porta com o mesmo cuidado com que tinha entrado. Na manhã seguinte, Gabriel desceu para o café antes do horário. Isso era raro o suficiente para Dona Célia levantar uma sobrancelha, mas ela não disse nada. Renata estava na cozinha terminando de limpar o balcão quando o menino entrou e foi direto para a cadeira do canto. A mesma de sempre, longe da janela, de costas para a parede. Pegou o copo de suco que já estava servido e ficou olhando para a mesa sem beber. A cozinha estava em silêncio. Renata continuou o que estava fazendo, sem tentar puxar conversa, sem fazer aquelas perguntas que adultos fazem para a criança quando não sabem o que dizer. Não perguntou como ele estava, não perguntou se tinha dormido bem, não perguntou nada, só trabalhou. E esse silêncio dela era diferente do silêncio da casa. O da casa era vazio. O dela era inteiro. Gabriel ficou olhando para ela com o canto do olho por um tempo. Então, sem querer, sem nenhum motivo aparente, passou o cotovelo no copo e derrubou o suco inteiro na mesa. O líquido escorreu rápido, pingou na cadeira, respingou no chão. Ele ficou rígido, esperando. Porque na maioria das vezes que alguma coisa era derrubada ou quebrada naquela casa, o que vinha depois
Era aquela tensão de adulto que não grita, mas que deixa claro que errou, que deu trabalho, que atrasou o dia de alguém. Renata pegou um pano, chegou perto da mesa e começou a limpar com uma naturalidade completa. Não suspirou, não fez cara, não deu aquela pausa dramática antes de falar. Só limpou. E no meio do serviço, sem parar, sem olhar diretamente para ele, disse em voz baixa: acontece com todo mundo. 5 palavras, ditas de passagem, sem ênfase, sem aquele tom forçado de quem está tentando consolar. Gabriel ficou olhando para ela. Ela já tinha terminado de limpar e voltado para o balcão, como se tivesse dito a coisa mais normal do mundo, porque para ela era. O menino ficou sentado por mais alguns minutos antes de ir embora para a escola. Não disse nada, mas quando passou pela porta da cozinha, diminuiu o passo por meio segundo. Só isso. Mas Renata viu. 3 dias depois, Dona Célia foi ao escritório de Marcos com uma reclamação formal. Diz que a nova funcionária tinha entrado no quarto do Gabriel sem seguir o protocolo correto de registro de horário na planilha da casa. Uma linha no papel, nada mais. Mas nas mãos de Dona Célia virou argumento suficiente para sugerir que Renata não era adequada para aquele ambiente. Marcos estava no meio de uma videoconferência, pediu para ela resolver. E por alguns minutos pareceu que a assinatura ia sair. Dona Célia voltou para a cozinha com o formulário de desligamento na mão e uma satisfação mal disfarçada no rosto. O que ela não esperava era encontrar Gabriel parado no corredor do andar de cima, olhando para baixo pelo vão da escada, com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Não era curiosidade, era atenção. O tipo de atenção que ele não dava nem nas aulas, segundo os próprios professores. Dona Célia subiu, passou por ele sem perguntar o que estava fazendo ali e foi cuidar dos próprios assuntos. O formulário ficou em cima da mesa dela por aquela tarde inteira. Ela não enviou, não porque mudou de ideia, mas porque Marcos ligou de volta antes do fim do dia e disse que tinha conversado com o departamento de RH e que qualquer desligamento precisaria de uma justificativa mais concreta. A linha torta na planilha não era suficiente. Renata ficou, por enquanto. Naquela noite, Gabriel ficou mais tempo do que o habitual, sentado no chão do quarto. Tinha o caderno de desenhos no colo, o lápis na mão, mas não estava desenhando, estava pensando. Ficou assim por um tempo, levantou, foi até a escrivaninha e pegou uma folha avulsa. Desenhou alguma coisa rápido, sem caprichar, dobrou 3 vezes e ficou com o papel na mão por um bom tempo. Então saiu do quarto sem fazer barulho. O corredor estava escuro, a casa estava quieta. Ele caminhou até a porta do quartinho dos fundos, onde a nova faxineira dormia nos dias que o horário estendia até mais tarde. Ficou parado na frente da porta por um momento. Abaixou, colocou o papel dobrado rente à soleira, onde ela ia ver quando abrisse, e voltou para o quarto tão silencioso quanto tinha vindo. Renata encontrou o papel de manhã cedo, quando abriu a porta para ir ao banheiro antes do expediente começar. Abaixou, pegou, olhou para os lados como se precisasse confirmar que estava sozinha e abriu. Era um desenho. Feito rápido, sem o mesmo cuidado dos cadernos escondidos, mas com uma clareza que dispensava capricho. Uma casa pequena, desproporcional, com uma chaminé e fumaça saindo em espiral. Uma janela no 2º andar, e dentro da janela uma figura pequena olhando para fora. Sozinha, sem ninguém do lado de fora, olhando de volta. Renata ficou olhando para aquele papel por um tempo longo no corredor escuro. Não havia nome, não havia assinatura, não havia nada escrito, mas ela entendeu tudo. Aquela criança não tinha entregado um desenho, tinha entregado uma confissão. Do jeito que só criança sabe fazer, sem palavras, sem explicação, com a honestidade direta de quem ainda não aprendeu a esconder o que sente. Ela dobrou o papel com cuidado, foi até onde tinha deixado a bolsa, abriu o zíper do compartimento interno
e colocou o desenho ali dentro, junto com a carteira, junto com as coisas que ela carregava perto de si, onde quer que fosse. Depois ficou encostada na parede por um momento, olhando para o teto. Dona Célia podia montar quantas armadilhas quisesse. Marcos podia continuar distante o quanto precisasse. A lista de regras podia ter mais 3 páginas, se fosse preciso. Ela não ia embora daquela casa. Não enquanto aquela criança continuasse colocando desenhos embaixo de portas no escuro, esperando que alguém finalmente parasse de fingir que não via. Na manhã seguinte ao desenho, Renata acordou antes do alarme. Ficou deitada por um momento olhando para o teto do quartinho dos fundos, com o barulho do jardim lá fora e aquela sensação de que alguma coisa tinha mudado, ainda que nada na casa parecesse diferente. Levantou, foi ao banheiro e antes de sair pegou a bolsa e abriu o zíper interno. O papel dobrado ainda estava lá. Ela não precisava confirmar, sabia que estava, mas fez isso assim mesmo. Dobrou o zíper de volta e foi começar o dia. A primeira coisa que fez foi deixar um bilhete dobrado em cima da escrivaninha do quarto de Gabriel, antes que ele acordasse. Uma folha simples arrancada de um bloquinho que carregava na mochila. Escreveu devagar, escolhendo cada palavra com o cuidado de quem sabe que está falando com alguém que desaprendeu a confiar. Bom dia. Hoje vai ser um dia bom. Não porque vai ser perfeito, mas porque você está aqui. Sem assinatura. Dobrou em 4 e deixou no canto da mesa, onde ele ia ver assim que sentasse. Desceu, foi para a cozinha, começou o expediente. Às 7h30 ouviu passos no andar de cima. Depois, na escada. Gabriel apareceu na cozinha com o uniforme da escola meio torto, o cabelo ainda amassado do travesseiro e aquela expressão fechada de sempre. Mas dessa vez, antes de sentar, ele pausou por um segundo na entrada da cozinha. Olhou para Renata. Ela não olhou de volta, continuava arrumando as coisas no balcão. Ele foi sentar. Ela serviu o café sem fazer cerimônia, sem perguntar nada. Ele tomou e foi embora para a escola sem dizer uma palavra. Mas o bilhete não estava mais em cima da escrivaninha quando ela subiu para arrumar o quarto. Estava no lixo? Não. Ela olhou. O lixeiro estava vazio. Ele tinha levado. Isso virou rotina. Todo dia um bilhete novo. Ela deixava antes das 7. Ele pegava antes de sair. Nunca comentavam, nunca trocavam olhar sobre aquilo. Era um acordo silencioso que nenhum dos dois tinha proposto em voz alta, mas que os dois estavam cumprindo com uma seriedade de quem leva a coisa a sério. Na quarta-feira daquela semana, o bilhete de Renata perguntava, pela primeira vez, algo em vez de afirmar. Qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Ela não esperava a resposta. Era só uma pergunta jogada no papel, do jeito que se joga uma pedra na água, só para ver o círculo se abrir. Quando subiu para arrumar o quarto naquela tarde, encontrou o bilhete de volta em cima da escrivaninha, dobrado diferente. Abriu. Embaixo da pergunta dela, numa letra de criança que ainda misturava maiúscula com minúscula, tinha uma resposta. Desenhar. Só isso. Uma palavra. Mas Renata ficou parada segurando o papel por um tempo que foi além do necessário. Porque era a primeira vez que Gabriel respondia alguma coisa, para qualquer pessoa. A professora Silvana havia mandado mais um relatório naquela semana, dizendo que ele continuava sem entregar tarefas, mas que algo tinha mudado. Ele estava prestando atenção nas aulas, olhava para a lousa, não dormia mais com a cabeça na mesa. Eram sinais pequenos, quase invisíveis para quem não estava procurando. Mas a professora estava procurando e ela reconheceu. Marcos recebeu o relatório por e-mail, leu por cima entre uma reunião e outra e pensou que talvez a ideia da tutora estivesse funcionando. Só que a tutora nunca tinha chegado. Ele tinha esquecido de contratar depois que a semana engoliu tudo. O que estava funcionando não tinha nome na agenda dele, não tinha CNPJ, não mandava nota fiscal. Estava dormindo no quartinho dos fundos e acordava antes de todo mundo. Foi numa tarde de quinta-feira que a coisa mudou de vez.
Renata estava no corredor do andar de cima, passando pano no rodapé, quando ouviu a porta do quarto de Gabriel abrir. Ele saiu com o caderno de desenhos na mão, o velho, o de capa gasta, e foi até a janela do corredor. Ficou de costas para ela, olhando para o jardim lá embaixo. Renata continuou o serviço sem se mexer muito, sem chamar atenção para si. Depois de um tempo, sem se virar, Gabriel falou: "Você viu os cadernos?" Não era pergunta, era constatação. A voz saiu baixa, sem acusação, mas com o peso de quem percebeu e ficou esperando para ver o que a outra pessoa ia fazer com aquilo. Renata parou o que estava fazendo, ficou ajoelhada no chão por um segundo, depois se levantou devagar e foi até a janela também. Ficou do lado dele, olhando para o mesmo jardim. "Vi", ela disse. Simples assim, sem rodeio, sem desculpa. Gabriel apertou o caderno contra o peito. "E você foi contar para alguém?" "Não." Ele ficou em silêncio por um momento. "Por quê?" "Porque não era minha história para contar." Mais silêncio. O jardim lá embaixo estava parado, a piscina refletindo o céu da tarde, seu Antônio varrendo a calçada perto do portão, com aquele ritmo lento de sempre. Gabriel olhou para o caderno na mão, depois para o jardim de novo. "A mulher dos desenhos", Renata disse com cuidado, sem apressar. "Quem é ela?" A mandíbula de Gabriel se contraiu levemente. Ele demorou para responder, e quando respondeu, a voz saiu diferente, mais fina, como se as palavras pesassem mais do que ele tinha força para carregar. "Era minha mãe. Ela foi embora e não voltou mais." Renata não disse que sentia muito. Não disse que ia ficar tudo bem. Não disse nada que adulto costuma dizer quando não sabe o que dizer. Ficou parada ao lado dele, olhando para o jardim, deixando o silêncio existir sem tentar preenchê-lo. Foi Gabriel quem quebrou, depois de um tempo longo. Por que as pessoas vão embora sem avisar? A pergunta era de uma criança de 9 anos, mas carregava uma dor que qualquer adulto reconheceria. Renata respirou fundo antes de responder. "Não sei", ela disse com honestidade. "Acho que às vezes elas também não escolhem ir." Gabriel olhou para ela pela primeira vez desde que tinham começado a conversar. Estudou o rosto dela por um segundo, com aquela seriedade de criança que ainda não aprendeu a ser diplomática. "Você também perdeu alguém?" "Perdi", ela confirmou. "Meu pai, há alguns anos." "Ainda dói?" Ela pensou antes de responder. "Dói diferente. No começo, dói igual faca. Depois vai virando uma saudade que você aprende a carregar junto." Gabriel olhou de volta para o jardim. Apertou o caderno mais uma vez. "Eu ainda tô na parte da faca", ele disse baixinho. Renata sentiu o peito apertar de um jeito que não conseguiria descrever para ninguém. Não disse mais nada. Ficou ali do lado dele até ele entrar de volta para o quarto, sozinho, no tempo dele. Naquela noite, Dona Célia foi ao escritório de Marcos com passos decididos. Tinha visto os dois no corredor pela fresta da escada. Não tinha ouvido o que conversaram, mas tinha visto tempo suficiente para concluir o que queria concluir. "Doutor Marcos, preciso ser direta. A Renata está ultrapassando os limites da função dela. Fica conversando com o Gabriel, fica no corredor com ele, não é isso que foi contratada para fazer." Marcos estava com o computador aberto, olhos cansados de tela. Ouviu Dona Célia até o fim. Depois ficou em silêncio por um momento e disse: "Gabriel conversou com ela?" Ficaram ali na janela um bom tempo. Marcos fechou o computador devagar. "Gabriel não conversa com ninguém há 2 anos, Célia." A governanta abriu a boca e fechou. Não tinha resposta para aquilo. "Pode ir", Marcos disse. "Obrigado por me avisar." Dona Célia saiu. E Marcos ficou sozinho no escritório, com aquela informação que era pequena demais para parecer grande, mas que pesava de um jeito que ele não esperava. O filho dele tinha conversado com alguém, com uma mulher que limpava a casa e que aparentemente sabia fazer o que nenhum terapeuta, nenhum professor e nenhum pai tinha conseguido fazer nos últimos 2 anos. Ele se levantou, foi até a escada, subiu. Parou na frente do quarto de Gabriel. A luz do abajur aparecia embaixo da porta.
Ele ia bater quando os olhos caíram na mesa que dava para ver pela fresta. Em cima da escrivaninha, a luz amarela do abajur, estava um desenho. A mulher de cabelos longos, Helena, com aquele sorriso que ele conhecia melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Marcos ficou parado na porta com a mão suspensa no ar, sem conseguir bater, sem conseguir entrar, sem conseguir ir embora. Marcos ficou parado naquela porta por mais tempo do que conseguia medir. A mão que ia bater tinha abaixado sozinha. E agora ele estava ali, imóvel no corredor escuro, olhando para o desenho da Helena através da fresta de luz. Ela estava sorrindo naquele papel do mesmo jeito que sorria nas fotos, do mesmo jeito que sorria quando entrava numa sala, e todo mundo, sem querer, virava para olhar. Gabriel tinha desenhado isso. Tinha capturado aquilo que nem fotografia consegue sempre pegar, que é o jeito específico de uma pessoa existir. Marcos deu um passo para trás, depois mais um. Voltou para o corredor, desceu as escadas devagar e foi direto para o escritório. Não conseguia entrar, não sabia bem por quê, mas entrar naquele quarto naquela hora parecia exigir algo que ele não tinha ainda. Ficou no escritório com a luz apagada por um tempo, sentado na cadeira, olhando para a janela e o jardim escuro lá fora. 2 anos. Fazia 2 anos que Helena tinha ido embora, e nesse tempo ele tinha feito o que sabia fazer. Trabalhou, reorganizou a empresa, fechou contratos, abriu filiais, manteve tudo funcionando como se o funcionamento das coisas fosse uma forma de não desabar. A casa continuava de pé, o filho continuava alimentado, vestido, matriculado na melhor escola do bairro. Por fora, tudo certo. Por dentro, ninguém tinha verificado. Nem ele sobre si mesmo, nem ninguém sobre o Gabriel. Na manhã seguinte, ele acordou mais cedo do que o costume e subiu antes que a casa começasse a se movimentar. Bateu na porta do quarto de Gabriel com 3 pancadas firmes. Ouviu um movimento lento do lado de dentro. A porta abriu. Gabriel estava com o cabelo bagunçado e os olhos ainda pesados de sono, olhando para o pai com uma expressão que não era de raiva nem de alegria. Era de espera, como quem foi treinado pela experiência a não criar expectativa antes de ver o que vem. "Bom dia", Marcos disse. "Bom dia", Gabriel respondeu. Houve um silêncio. Marcos olhou para dentro do quarto, para a escrivaninha, para o desenho que já não estava mais lá em cima. Gabriel tinha guardado. "Posso entrar?" O menino abriu a porta um pouco mais e voltou para a cama, sentou na beirada. Marcos entrou, ficou de pé no meio do quarto, olhando ao redor, como um homem que está num lugar pela primeira vez, mesmo sendo sua própria casa. A prateleira com os brinquedos que nunca saíam do lugar. A escrivaninha organizada, as paredes sem nada pendurado, um quarto arrumado demais para ser de criança, vazio demais para ser de alguém que vive nele de verdade. "Como você está?" Marcos perguntou. Gabriel olhou para ele. "Bem. Na escola, como está indo?" "Mais ou menos." As respostas eram curtas, não de má vontade, mas do jeito de quem não está acostumado com aquelas perguntas vindas daquela pessoa. Marcos puxou a cadeira da escrivaninha e sentou. Juntou as mãos na frente do corpo, olhou para o filho e percebeu que não sabia o que dizer a seguir. Tinha entrado no quarto sem um plano, o que para ele era algo raro. Nos negócios, ele nunca entrava numa sala sem saber o que ia falar. Com o próprio filho, estava completamente sem roteiro. "Dona Célia me disse que você ficou conversando com a Renata ontem." Gabriel não respondeu. Só olhou. "Isso é bom." Marcos emendou rápido, antes que o silêncio virasse muro. "Fico feliz que você tenha conversado." O menino continuou olhando para o pai com aquela seriedade de 9 anos que desconcerta qualquer adulto. Depois desviou o olhar para a janela. Marcos ficou ali mais alguns minutos, tentando encontrar uma entrada para alguma conversa que fizesse sentido. E não encontrou. Levantou, colocou a cadeira de volta no lugar e foi até a porta. "Pai." Marcos parou. Virou.
Gabriel estava olhando para ele agora, com uma expressão diferente, mais aberta, mais crua. Você também sentiu falta dela? A pergunta saiu simples, direta, do jeito que criança pergunta quando quer saber de verdade e não tem paciência para rodeio. Marcos sentiu alguma coisa se mover no peito, alguma coisa que ele tinha mantido parada há tempo demais. Sinto, ele respondeu. Todo dia. Gabriel assentiu levemente, como se a resposta confirmasse algo que ele precisava confirmar. Depois virou de volta para a janela. Marcos saiu e fechou a porta com cuidado. Mais tarde, ele foi até a cozinha, onde Renata organizava o armário de mantimentos com aquela atenção metódica de sempre. Dona Célia não estava por perto. Marcos entrou, ficou perto da bancada e esperou ela perceber que ele estava ali. Ela percebeu. Parou o que estava fazendo e virou para ele com uma expressão neutra, nem tensa nem relaxada, só presente. Preciso te perguntar uma coisa, ele disse. Pode perguntar. O que você sabe sobre o Gabriel que eu não sei? Renata ficou em silêncio por um momento. Não era o silêncio de quem não sabe o que responder. Era o de quem está escolhendo como responder sem ultrapassar o que é seu para dizer. Ele é um menino muito inteligente, ela começou. Enxerga as coisas de um jeito que a maioria dos adultos não enxerga. Só que ele parou de mostrar isso porque aprendeu que quando mostra, ninguém está olhando. Marcos recebeu aquilo sem se defender. E o que eu faço? O senhor já está fazendo, ela disse. Entrou no quarto dele essa manhã. Foi a primeira vez, né? Ele não respondeu, mas a resposta estava no rosto. Ele não precisa de solução, Dr. Marcos. Ele precisa de presença. São coisas diferentes. Marcos ficou olhando para ela por um momento. Depois assentiu, agradeceu com pouco mais que um movimento de cabeça e saiu da cozinha. Renata voltou para o armário, mas ficou com a conversa na cabeça o resto do dia, torcendo para que aquele homem fizesse com as palavras dela o que Gabriel tinha feito com os bilhetes. Guardasse. 2 dias depois, a escola ligou. Dessa vez, não era a professora Silvana, era a coordenadora, com um tom mais sério, pedindo a presença do responsável com urgência. Gabriel havia reagido no intervalo quando um colega fez um comentário sobre a mãe dele. Não tinha havido nada físico, mas o menino tinha se levantado da mesa, olhado direto para o colega e falado com uma firmeza que assustou todo mundo ao redor. A coordenadora não soube descrever direito o que tinha acontecido, só que o ambiente tinha ficado pesado e que precisavam conversar. Marcos foi, pela primeira vez no ano, foi pessoalmente. Chegou na escola com o terno ainda do trabalho. Entrou pela recepção e foi levado até a sala da coordenadora, onde a professora Silvana também estava esperando. A coordenadora explicou o ocorrido com cuidado. Marcos ouviu tudo sem interromper. Então, a professora Silvana pediu licença para falar, e o que ela disse mudou o tom da reunião inteira. Doutor Marcos, eu preciso que o senhor entenda uma coisa sobre o Gabriel. Ele é um dos alunos mais inteligentes que já tive em anos de sala de aula. A capacidade de observação dele, o raciocínio, a memória, são fora do comum. O problema nunca foi inteligência. O problema é que ele está carregando um peso que nenhuma criança deveria carregar sozinha, e isso bloqueou tudo o mais. Mas nas últimas semanas alguma coisa mudou. Ele está voltando. Marcos olhou para ela. Voltando como? Prestando atenção. Respondendo quando pergunto. Ontem ele entregou um exercício. O primeiro do ano. Ela fez uma pausa. O que mudou em casa? Marcos pensou em Renata. Nos bilhetes que ele não sabia que existiam, nos desenhos que ele tinha visto pela fresta da porta, numa mulher que chegou de ônibus com mochila simples e fez o que ele, com toda a fortuna e toda a boa intenção, não tinha conseguido fazer. Uma pessoa nova chegou, ele disse simplesmente. No caminho de volta, ele não pegou a rota normal. Entrou numa rua lateral, estacionou o carro embaixo de uma árvore e ficou ali, com as mãos no volante e o motor desligado. O que veio depois, ele não planejou. Não foi uma decisão.
Foi o corpo abrindo o que tinha sido fechado por 2 anos sem autorização. Ele apoiou a testa no volante e chorou. Chorou pelo tempo perdido, pelas noites que deixou o filho jantar sozinho, pelas perguntas que não fez, pelas portas que não abriu. Chorou por Helena, que foi embora sem que ele tivesse tido tempo de se preparar, e por Gabriel, que ficou e também não teve. Ficou ali até a respiração voltar ao normal. Limpou o rosto, olhou para o retrovisor por um segundo, ligou o carro. Quando chegou em casa, ouviu barulho na cozinha. Vozes. Uma delas era de Gabriel. Ele parou na entrada e olhou. Renata estava de costas para o fogão. Gabriel estava sentado no banquinho alto da ilha, com um caderninho aberto na mão, ditando algo para ela. E o cheiro que tomava conta da cozinha inteira era um cheiro que Marcos não sentia há 2 anos. Um cheiro que ele tinha guardado dentro de si, como quem guarda a última coisa que sobrou de alguém. Era o cheiro do bolo de Helena. Marcos ficou parado na entrada da cozinha, sem conseguir dar um passo para frente nem para trás. O cheiro era exato, não parecido, não similar, não lembrava o bolo de Helena. Era ele. A mesma combinação de baunilha com canela que ela colocava na massa e que tomava conta da casa inteira toda vez que o forno esquentava. Ele não sentia aquele cheiro havia 2 anos e o corpo inteiro reconheceu antes que a cabeça processasse. Gabriel estava no banquinho da ilha com um caderninho pequeno, aberto na frente, acompanhando cada passo com o dedo na linha. E Renata estava de costas para o fogão, misturando a massa numa tigela grande. Os dois falavam baixo, com aquela naturalidade de quem já fez aquilo juntos outras vezes, embora fosse a primeira. Mais um pouquinho de canela, Gabriel disse, olhando para o caderno. Quanto é um pouquinho? Renata perguntou sem se virar. Ele franziu a testa para o papel. Ela não escreveu a medida, só escreveu a gosto. Então a gente cheira e decide. Gabriel achou graça daquilo. Um sorriso rápido que passou pelo rosto e foi embora antes que pudesse ser chamado de sorriso de verdade. Renata pegou o pote de canela, abriu, passou na frente do nariz dele primeiro. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse pesando alguma coisa por dentro. Mais um pouco, ele disse. Foi nesse momento que Marcos se mexeu. Não entrou com passos largos, não anunciou que estava ali. Foi chegando aos poucos pelo corredor até a soleira da cozinha e ficou. Gabriel percebeu antes de Renata. Levantou os olhos do caderno e olhou para o pai parado na entrada, com aquela expressão que o menino não sabia nomear, mas que reconhecia. Era a expressão de adulto, tentando não deixar aparecer o que está sentindo. E falhando. Pai. A voz de Gabriel saiu neutra, sem susto, como quem constata. Renata se virou, viu Marcos, leu a situação num segundo e começou a tirar o avental. Eu termino mais tarde, posso? Não. A palavra saiu de Marcos antes que ele planejasse. Pode continuar. Por favor. Ela colocou o avental de volta. Voltou para a tigela. E Marcos entrou na cozinha, puxou o banco do outro lado da ilha e sentou. Ficou olhando para o caderninho que Gabriel tinha na mão. A capa era de um azul desbotado. As bordas gastas de quem manuseou muitas vezes. A letra miúda e inclinada de Helena preenchia as páginas em tinta preta, com rasuras aqui e ali, anotações nas margens, uma ou outra mancha antiga que podia ser qualquer coisa. Onde você achou isso? Marcos perguntou com a voz mais baixa do que pretendia. Gabriel não desviou o olhar do caderno. Tava com os meus desenhos. Ela deixou junto. Renata explicou sem pausar o que fazia. Quando arrumei o quarto na primeira semana, estava tudo junto embaixo da cama. O caderno de receitas no meio dos cadernos de desenho. Quando Gabriel me mostrou, a gente decidiu tentar. Marcos ficou olhando para o caderninho por um tempo. Helena tinha o hábito de anotar tudo. Listas, receitas, ideias que tinha no meio da noite, frases que ouvia e achava bonitas. Ele sabia que aquele caderno existia, tinha visto nas mãos dela inúmeras vezes. Nunca tinha parado para olhar o que tinha dentro.
E agora estava ali, passando de mão em mão na cozinha da própria casa, como se ela tivesse deixado de propósito para que um dia chegasse até ali. O forno apitou. Renata abriu, colocou a forma com cuidado, fechou. Gabriel ficou olhando pela janelinha do forno como se houvesse algo dentro além de massa e calor. Ela fazia todo domingo, o menino disse, sem que ninguém tivesse perguntado. A gente acordava com o cheiro. Eu descia ainda de pijama e ela já estava aqui. Marcos olhou para o filho. Gabriel continuava com os olhos na janelinha do forno. Ela deixava eu lamber a colher da massa, Gabriel continuou. Falava que era o melhor pedaço. Era mesmo, Marcos disse baixo. Gabriel virou para o pai. Os dois se olharam por um momento de um jeito que não tinham se olhado em 2 anos. Sem pressa, sem desconforto. Com o peso das coisas que não tinham sido ditas ainda, mas que estavam ali, esperando o momento certo. Renata ficou de costas para os dois, lavando a tigela, fazendo barulho suficiente para ocupar o silêncio sem interrompê-lo. Foi ali, naquele calor de cozinha com cheiro de bolo, que Gabriel falou o que Marcos ainda não sabia. Sabe por que eu apaguei os desenhos do mural da escola? A pergunta surgiu do nada, mas de um nada que tinha estado acumulando há semanas. Marcos ficou quieto, esperando. Renata também parou, mas não se virou. Tinha um menino que ficou na frente do mural olhando para o meu desenho e perguntou quem era aquela mulher. Eu falei que era minha mãe. Ele perguntou se ela era feia ou se eu não sabia desenhar direito. Gabriel disse tudo isso com uma calma de quem já processou a dor, mas ainda sente o contorno dela. Aí eu apaguei. Não queria que ninguém ficasse olhando para ela sem saber quem ela era de verdade. O silêncio que se seguiu era pesado de um jeito diferente dos silêncios anteriores. Era o silêncio de 2 pessoas que acabaram de entender alguma coisa que deveriam ter entendido antes. Marcos levantou do banco, foi até o filho e colocou a mão no ombro dele com uma firmeza tranquila. Gabriel não recuou. Ficou quieto olhando para a janelinha do forno. Ela era a pessoa mais linda que eu já conheci, Marcos disse. Por dentro e por fora. E seus desenhos mostram isso. Eu já vi. Gabriel virou para o pai. Você entrou no meu quarto? Fiquei na porta. Vi pela fresta. O menino ficou pensando nisso por um momento. E o que você achou? Que você tem o olhar dela. Enxerga as coisas que a maioria das pessoas passa reto. Foi a primeira vez que Gabriel abraçou o pai por iniciativa própria desde o velório. Não foi um abraço longo, não foi dramático, foi do jeito que criança abraça quando não quer que a emoção apareça demais. Marcos fechou os olhos e ficou quieto, com a mão nas costas do filho, deixando o momento existir sem apertar demais. Renata se serviu de um copo d'água que não precisava e ficou de frente para a janela da cozinha, olhando para o jardim do lado de fora. Mais tarde, com o bolo esfriando em cima da grade e os 3 sentados ao redor da ilha esperando a fatia, Dona Célia passou pela porta da cozinha, parou, viu a cena. Marcos de um lado, Gabriel do outro, Renata servindo os pratos com aquela naturalidade de quem faz parte daquele espaço. A governanta ficou parada por alguns segundos com uma expressão que não era raiva nem aprovação. Era algo no meio, difícil de nomear. Uma hesitação, uma rachadura pequena naquela rigidez toda que ela carregava como se fosse proteção. Ninguém chamou ela para entrar. Ela também não entrou. Virou e foi embora pelo corredor sem dizer nada. Gabriel provou a primeira fatia e ficou em silêncio por um momento. É igual, ele disse baixinho. Marcos provou também. Fechou os olhos por um segundo. É igual. Renata não provou ainda. Ficou olhando para os dois do outro lado da ilha, com aquela expressão de quem está testemunhando algo que é sagrado e sabe disso. Gabriel olhou para ela. Você não vai comer? Vou, ela disse. Só estava esperando vocês. Ele empurrou o prato dela na direção dela com a seriedade de quem está fazendo um gesto importante. E era.
Foi naquela mesma noite, quando a casa estava quieta e Gabriel já tinha subido, que o celular de Marcos tocou. Eduardo. Ele atendeu no escritório, já esperando alguma questão do trabalho. Mas não era sobre trabalho. Marcos, preciso te falar uma coisa sobre a sua funcionária nova. A voz de Eduardo tinha um tom que Marcos conhecia. O tom de quem está prestes a entregar uma informação, achando que está fazendo um favor. A Renata. Eu fiz uma pesquisa rápida depois que a Célia me procurou. Tem coisa no passado dela que você precisa saber. Marcos ficou em silêncio. Do outro lado da linha, Eduardo continuou falando. E a cada palavra, a expressão de Marcos foi mudando. Não para desconfiança, para algo que Eduardo claramente não esperava. Para atenção. Na manhã seguinte, Renata desceu para a cozinha, no horário de sempre, e encontrou Marcos sentado à mesa com uma xícara de café esfriando na frente e um envelope fechado ao lado. Ele não estava no celular, não estava com o computador. Estava só sentado, olhando para a janela, com aquela expressão de quem passou a noite pensando em algo e chegou numa conclusão que ainda não sabe como apresentar. Renata, bom dia. Colocou o avental. Foi até a pia. Marcos esperou ela se acomodar antes de falar. Você tem tempo para conversar? Ela se virou. Viu o envelope. Reconheceu o formato, o tamanho, o tipo de papel que vinha de uma pesquisa apressada, impressa por alguém que achava que estava fazendo algo útil. Não era a primeira vez que via aquilo. Ficou em silêncio por um momento. Depois foi até a mesa e sentou na cadeira do outro lado. Marcos empurrou o envelope na direção dela. Eduardo me mandou isso ontem à noite. Foi a dona Célia quem pediu para ele pesquisar. Renata pegou o envelope, abriu, passou os olhos pelo conteúdo. Uma folha e meia de informações compiladas às pressas. Nome completo, histórico de emprego e, no meio de tudo, em negrito, como se fosse o ponto mais importante: demissão de uma instituição de ensino, processo administrativo, rescisão sem direitos. Ela dobrou o papel, colocou de volta dentro do envelope e empurrou de volta para Marcos. Olhou para ele de frente, sem desviar. Você quer ouvir o que aconteceu ou já decidiu? Quero ouvir, ele disse. Simples assim. Renata respirou fundo. Não era uma história que ela contava com facilidade. Não porque tivesse vergonha, mas porque cada vez que contava precisava reviver. E reviver doía de um jeito específico que não diminuía com a repetição. Eu trabalhava numa escola particular. Dava suporte administrativo, cuidava da secretaria, organizava os arquivos dos alunos. Num determinado momento, comecei a perceber que um dos alunos estava sendo sistematicamente ignorado pelo coordenador pedagógico. Menino de 7 anos com dificuldade de aprendizado, que precisava de acompanhamento especializado. Os laudos estavam nos arquivos, eu vi. A família tinha solicitado apoio 3 vezes. As 3 solicitações tinham sido arquivadas sem resposta. Marcos ouvia sem interromper. Fui falar com o coordenador. Ele disse que a escola não tinha obrigação de arcar com custos de acompanhamento especial, que a família que se virasse. Fui falar com a diretora. A diretora disse que o coordenador tinha autonomia para decidir e que eu estava ultrapassando minha função. Renata pausou. Então eu fiz um registro formal. Documentei tudo, protocolei na Secretaria de Educação do município e num órgão de fiscalização. E aí te demitiram. No dia seguinte, justa causa, disseram. Quebra de confidencialidade, vazamento de informações internas. Ela olhou para as próprias mãos em cima da mesa. Entrei com recurso. Perdi. Fiquei quase 1 ano sem conseguir emprego porque o nome da escola era grande o suficiente para fechar portas. Quase perdi o apartamento onde moro com meu filho. Marcos ficou em silêncio por um tempo. Olhou para o envelope, depois para ela. O menino recebeu o acompanhamento? Renata levantou os olhos. Não esperava aquela pergunta. Sim. Depois do processo, a escola foi obrigada a estruturar um programa de apoio. Fiquei sabendo meses depois. Então funcionou.
Funcionou para ele, não funcionou para mim. Mas você faria de novo? Não era pergunta. Era a conclusão de alguém que já tinha entendido o tipo de pessoa que estava sentada do outro lado da mesa. Renata confirmou com um movimento de cabeça simples. Faria. Já fiz. Marcos pegou o envelope, levantou e foi até a lixeira no canto da cozinha. Jogou dentro sem cerimônia. Voltou para a cadeira. Não preciso saber mais nada, ele disse. Renata voltou para o serviço. Marcos foi para o escritório. A manhã seguiu como seguia, cada um no seu lugar, mas com alguma coisa diferente no ar. Uma espécie de entendimento que não precisava de mais palavras para existir. Foi Dona Célia quem quebrou o equilíbrio. Ela apareceu no escritório de Marcos pouco antes do almoço, com uma expressão que tentava ser de quem está cumprindo um dever e não conseguia esconder que era de quem está esperando um resultado específico. Ficou na porta. Esperou ele levantar os olhos da tela. Você leu o que o Eduardo mandou? Ela perguntou. Li. E... Marcos fechou o computador. Se recostou na cadeira e olhou para a governanta com uma atenção que ela não estava esperando. Não era a atenção distraída de sempre. Era a atenção de quem passou a noite inteira acordado, reorganizando o que sabia sobre as pessoas ao redor. Célia, você trabalha nessa casa há quanto tempo? Ela franziu a testa com a pergunta. 11 anos. 11 anos. Ele repetiu como se estivesse pesando o número. E nesses 11 anos, alguma vez você entrou no quarto do Gabriel só para saber como ele estava? Não para arrumar, não para levar lanche, não para cumprir alguma coisa da lista, só para perguntar como ele estava. A governanta abriu a boca, fechou. Essa mulher chegou há poucas semanas e meu filho sorriu na cozinha ontem à noite. A voz de Marcos saiu firme, sem raiva, mas sem margem. Comeu o bolo da mãe dele e contou por que tinha apagado os desenhos do mural. Sabe quanto tempo eu fiquei esperando ele falar alguma coisa assim? Dona Célia ficou parada na porta sem resposta. Fui até o Eduardo porque fui eu que pedi para ele pesquisar. Ela disse por fim, com a voz mais baixa. Achei que estava protegendo a família. Você estava protegendo seu espaço, Marcos respondeu. Sem crueldade, mas com uma clareza que cortou o ar. E eu entendo, mas esse espaço mudou, essa casa mudou, e se você não consegue mudar junto, não tem como continuar. Dona Célia ficou imóvel por alguns segundos. Depois assentiu uma vez, com uma dignidade cansada de quem sabia que esse momento ia chegar e só não sabia quando. Saiu da porta, sem virar as costas abruptamente, sem portada. Sem cena. Saiu como entrou naquela casa 11 anos antes, com compostura, e foi para o quarto dela arrumar as coisas. Gabriel não sabia de nada disso quando chegou da escola naquela tarde. Deixou a mochila no hall, subiu para o quarto e uns 20 minutos depois desceu de novo. Foi direto para o jardim, onde Renata estava recolhendo as roupas do varal antes que a garoa que estava ameaçando desde o meio do dia chegasse de vez. Ele ficou parado na grama olhando para ela por um segundo. Depois foi chegando e começou a ajudar, pegando as peças menores do varal sem que ela pedisse. Você sabia que a dona Célia foi embora? Ele perguntou sem olhar para ela. Renata pausou. Soube. Por que ela foi? Ela pensou na resposta com cuidado. Às vezes as pessoas ficam tanto tempo num lugar que esquecem que o lugar pode mudar. E quando muda, elas não sabem o que fazer. Gabriel ficou pensando nisso enquanto dobrava uma toalha de um jeito que não estava nem um pouco certo, mas com uma seriedade de quem está fazendo direito. Você acha que ela vai ficar bem? Renata olhou para ele. A pergunta não era sobre Dona Célia, era sobre o tipo de criança que Gabriel era, mesmo com tudo que tinha passado. O tipo que se preocupa com quem não foi necessariamente gentil com ele. Acho que sim, ela disse. Ela é forte, só precisa aprender a ser forte de um jeito diferente. Ele assentiu, satisfeito com a resposta, e pegou mais uma peça do varal.
Ficaram ali os dois em silêncio por um tempo, trabalhando juntos, com a garoa começando a cair fina e os dois sem pressa nenhuma de entrar. Foi então que Gabriel parou, segurou a camiseta que tinha na mão e olhou para Renata com aquela expressão direta de 9 anos que não filtra antes de falar. Você não vai embora, vai? A pergunta pousou no ar entre os dois com um peso que era muito maior do que as palavras que a formavam. Renata parou o que estava fazendo. Olhou para o menino parado na garoa, com a camiseta na mão e os olhos esperando uma resposta que ele precisava que fosse verdade. Não vou, ela disse. Gabriel assentiu uma vez, como se tivesse registrado a informação num lugar seguro dentro de si. Voltou a dobrar a camiseta, dessa vez com ainda mais seriedade do que antes. E a garoa caiu sobre os dois até eles terminarem o varal inteiro, sem que nenhum dos dois se importasse com isso. A professora Silvana estava no meio da chamada, quando a porta da sala abriu. Ela levantou os olhos por reflexo, esperando o atraso de sempre, aquele aluno que chegava depois do sinal com a mochila torta e a desculpa na ponta da língua. Mas o que ela viu a fez pausar com a caneta suspensa no ar. Gabriel entrou com a mochila nos 2 ombros, o caderno aberto na mão e a cabeça erguida. Não era uma entrada dramática, não havia nada performático naquilo. Era só um menino entrando numa sala de aula como se pertencesse ali. O que parecia simples era, para quem o conhecia desde o começo do ano, algo que ela não tinha certeza que ia um dia ver. Ele foi até a carteira, sentou, abriu o caderno na página certa antes que ela pedisse. A professora Silvana terminou a chamada sem deixar aparecer o que estava sentindo. Mas quando virou para o quadro, respirou fundo antes de começar a escrever. No intervalo, ela recolheu as atividades da semana. Gabriel colocou a dele em cima da pilha com uma naturalidade que não tinha ensaio. Uma folha e meia escrita frente e verso, com a letra irregular de criança que ainda está encontrando o próprio ritmo, mas com uma densidade de conteúdo que ela não esperava. O tema era livre, ela só tinha pedido que escrevessem sobre alguém que admiravam. Ela leu durante o intervalo, sentada na mesa dela com a pilha ao lado e o recreio fazendo barulho lá fora. Quando chegou na redação de Gabriel, leu uma vez. Depois, leu de novo, mais devagar. Depois ficou com o papel na mão, olhando para a janela por um tempo. Ele não tinha escrito sobre um herói, não tinha escrito sobre um jogador de futebol, não tinha escrito sobre o pai. Tinha escrito sobre uma mulher que chegou numa casa que estava quieta demais e não teve medo do silêncio, que deixava bilhetes dobrados em cima de mesas sem assinar o nome, que segurava canela na frente do nariz de um menino e perguntava se era suficiente, que ficou parada na garoa sem reclamar até o varal acabar. A última frase da redação dizia: "Ela não me ensinou nenhuma matéria. Ela me ensinou que vale a pena tentar." A professora Silvana dobrou o papel com cuidado, foi até a janela e ficou olhando para o pátio onde Gabriel jogava com 2 colegas, correndo atrás de uma bola com aquela seriedade de quem leva o recreio a sério. Ela não conseguiu evitar. Limpou o canto do olho antes que alguém entrasse na sala e visse. Marcos estava no meio de uma reunião com investidores quando o celular vibrou. Número da escola. Ele tinha uma regra antiga, anterior a qualquer coisa, de não atender celular em reunião. Levantou no meio da frase que estava dizendo, pediu licença sem explicar e saiu da sala. Atendeu no corredor. A professora Silvana foi direta, com aquela voz que equilibrava profissionalismo e emoção no fio da navalha. Contou sobre a redação. Leu o trecho final em voz alta. Depois ficou em silêncio, esperando. Marcos ficou encostado na parede do corredor com o celular no ouvido e os investidores do outro lado da porta, esperando a continuação de uma reunião que de repente tinha deixado de ser a coisa mais importante do dia. Ele olhou para o relógio. Eram 2:30. A escola fechava às 5. "Eu vou buscar ele hoje", disse. "Pessoalmente."
Desligou, entrou de volta na sala de reunião, pediu desculpas e remarcou para o dia seguinte. Um dos investidores franziu a testa, o tipo de expressão de quem não está acostumado a ser deixado para depois. Marcos notou e não mudou a decisão. Saiu do escritório mais cedo do que saía em anos. No caminho para a escola, parou numa floricultura pequena que ficava na esquina de uma rua que ele passava todo dia sem olhar. Entrou, ficou um momento olhando para as flores, sem saber direito o que estava procurando. E então viu um vaso pequeno de girassóis. Helena gostava de girassol. Tinha uma foto dela num campo deles, que ficava na mesinha de cabeceira até o dia em que ele guardou tudo porque não conseguia mais olhar. Comprou os girassóis, colocou no banco do passageiro, chegou na escola antes do sinal. Ficou esperando do lado de fora, encostado no carro, com o sol da tarde batendo de lado, sem celular na mão, pela primeira vez em muito tempo. Quando o sinal tocou e as crianças começaram a sair, ele ficou de pé e esperou. Gabriel saiu conversando com um colega. Parou na calçada quando viu o pai. Olhou para o carro, olhou para Marcos, olhou para o banco do passageiro onde os girassóis estavam. "Você veio me buscar?" "Vim. Por quê?" Marcos andou até ele e ficou agachado na altura do filho, o que era uma coisa que não fazia desde que Gabriel era muito pequeno. "Porque eu devia ter feito isso muito antes, e porque hoje eu quis muito." Gabriel olhou para ele por um segundo com aqueles olhos que avaliavam tudo antes de concluir. Depois, pegou a mochila com os 2 ombros e foi andando para o carro. Quando entrou e viu os girassóis de perto, passou o dedo numa pétala com cuidado. "Era da mãe", ele disse. Não era pergunta. "Era", Marcos confirmou. "Achei que ela ia gostar de ir junto." Gabriel ficou olhando para o vaso por um momento. Depois se acomodou no banco e olhou para a frente. "Vai", ele disse. "A Renata prometeu ensinar a fazer o frango dela hoje." Renata estava na cozinha quando eles chegaram. Tinha uma proposta de emprego impressa em cima da mesa, que ela tinha recebido por e-mail naquela manhã e imprimido sem saber direito por quê. Uma escola particular do outro lado da cidade, cargo de coordenadora de secretaria, carteira assinada, plano de saúde, salário quase o dobro do que recebia. Era tudo que ela tinha precisado no ano anterior e não tinha conseguido. Ficou olhando para o papel enquanto o frango assava. Pensou no filho, que estava com a avó e que merecia estabilidade. Pensou nas contas que ainda pesavam. Pensou em tudo que aquela proposta resolvia. Depois ouviu a porta da garagem abrir. Passos no hall. A voz de Gabriel chamando o nome dela antes mesmo de chegar na cozinha. "Renata, o pai veio me buscar na escola." Ela dobrou o papel e colocou no bolso do avental antes que ele entrasse. Gabriel chegou primeiro, foi direto para o banquinho da ilha e começou a contar sobre o dia com aquela energia de criança que guarda novidade e não aguenta segurar. Marcos entrou atrás, colocou os girassóis em cima da bancada e Renata os viu e entendeu tudo sem que ele precisasse explicar. O jantar foi o mais barulhento que aquela cozinha tinha visto em 2 anos. Gabriel falou sem parar. Marcos respondeu cada coisa com uma atenção que não tinha pressa, e Renata foi servindo enquanto participava da conversa como quem sempre esteve naquele espaço. Depois do jantar, quando Gabriel subiu para tomar banho e Marcos ficou ajudando a guardar as coisas, o papel caiu do bolso do avental de Renata no chão. Ela pegou antes que ele visse, mas não foi rápida o suficiente. "O que é isso?" ele perguntou. Ela poderia ter guardado de volta e dito que não era nada, mas olhou para ele e decidiu que não era mais o tipo de coisa que cabia guardar sozinha. Entregou. Marcos leu. Leu de novo. Ficou em silêncio por um tempo com o papel na mão. Depois, colocou em cima da bancada com uma calma que ela não conseguiu ler de imediato. "É uma boa proposta", ele disse. "É. Você merece tudo que está escrito aí." Ele pausou. "E também merece escolher por razões certas, não por razões difíceis."
Renata ficou olhando para ele. Essa casa não é mais a casa que você encontrou quando chegou. Marcos continuou. Você sabe disso. Gabriel sabe. Eu sei. Ele respirou fundo. Não vou te pedir para ficar por mim. Mas vou te dizer o que meu filho escreveu hoje na escola. Ele pegou o celular, abriu a foto que a professora Silvana tinha mandado da redação e leu o trecho final em voz alta. A última frase ficou no ar entre os dois. Ela não me ensinou nenhuma matéria. Ela me ensinou que vale a pena tentar. Renata ficou parada com as mãos em cima da pia por um momento. Olhou para a proposta em cima da bancada. Olhou para os girassóis. Olhou para a escada de onde virava barulho de chuveiro e Gabriel cantarolando alguma coisa sem melodia definida. Pegou o papel da proposta, dobrou uma vez e colocou na gaveta da bancada. Não no lixo, na gaveta. Com o cuidado de quem guarda algo que pode ter outro momento, mas que não é esse. O frango de amanhã eu faço com aquele tempero que você gostou, ela disse voltando para a pia. Marcos ficou olhando para ela por um segundo. Depois sorriu, de um jeito que ela não tinha visto nele antes. Um sorriso que não tinha negócio nem educação. Tinha alívio. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Renata ficou sentada na varanda dos fundos com o celular na mão. Ligou para o filho, que estava com a avó. Ele atendeu com a voz de quem já estava quase dormindo, reclamando de saudade com aquela honestidade de criança que não filtra. Saudade de você também, ela disse baixinho. Logo, logo você vem me visitar aqui, tá? Tem piscina? Ela olhou para a piscina parada e iluminada no jardim. Tem. Então tô indo. Ela riu baixinho, desligou e ficou olhando para o jardim por um tempo. Pensou em como a vida tem um jeito estranho e preciso de colocar a pessoa certa no lugar certo, na hora que ninguém ainda sabe que é a hora. Ela tinha chegado naquela casa precisando de um emprego e encontrado uma família que precisava se lembrar de como ser uma. Não tinha plano para isso, não tinha manual. Tinha chegado com mochila simples, lista de regras e um desenho de uma criança sozinha numa janela que ela guardou perto do coração. E ficou. Às vezes é só isso. Às vezes a coisa mais poderosa que uma pessoa pode fazer por outra é simplesmente ficar. Semanas depois, numa manhã de sol que entrava pela janela da cozinha com aquela luz de domingo que parece diferente das outras, os três fizeram o bolo de Helena juntos pela segunda vez. Gabriel leu a receita em voz alta, Renata mediu os ingredientes e Marcos misturou a massa com uma falta de jeito genuína que fez Gabriel rir de verdade, daquele riso aberto que ocupa o rosto inteiro. O cheiro tomou conta da casa aos poucos, subindo pelos corredores, chegando em cada cômodo, preenchendo cada canto que tinha ficado vazio por tempo demais. Era o mesmo cheiro do começo, do flashback que Gabriel carregava sozinho, da voz cantando, do abraço que ele tentava reconstruir nos desenhos. Só que agora não estava mais só na memória. Estava ali, real, quente, presente. Gabriel provou a massa crua na colher e fechou os olhos por um segundo. Igual, ele disse. E desta vez não havia tristeza na palavra. Havia outra coisa. Algo que ele ainda não tinha nome para chamar, mas que aquecia do mesmo jeito que o forno aquecia a cozinha. Era gratidão. Era continuidade. Era a prova de que algumas coisas que a gente perde deixam um caminho de volta, se a gente tiver coragem de procurar e sorte de encontrar alguém que ajude a andar.